A paz do Senhor Jesus a você que clicou neste vídeo para aprender mais da palavra de Deus. Eu me chamo Jeremias Lopes e juntos nós vamos tratar deste tema, demonstrações com vaso de alabastro. A nossa leitura inicial está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de número 50. Diz o texto sagrado: Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A Bíblia registra pelo menos 12 casas que ele entrou. Jesus entrou em possivelmente 12 casas. E nessas 12 casas, Jesus ele realizava algum milagre, como no caso da casa de Pedro. Ou o Senhor Jesus ele era questionado, ele era também recebido por amigos, como o caso de Marta e Maria. Então o Senhor Jesus ele gostava do ambiente de casa, ele gostava de estar assentado à mesa para conversar e para falar. E aqui, nesta passagem, no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, nós temos um homem chamado Simão, que é fariseu, que convidou Jesus para estar dentro da sua casa. E nessa passagem bíblica, nós vamos encontrar possivelmente, com uma leitura simples do texto, 3 princípios básicos para as nossas vidas. Primeiro, que o Senhor Jesus, ele perdoa pecados. Pois o texto é claro que uma mulher pecadora entrou no recinto e saiu liberta, salva e também em paz, porque o Senhor Jesus disse a ela: a tua fé te salvou, vai-te em paz, cumprindo o que está escrito em 1 João capítulo 2, versículo de número 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O Senhor Jesus, ele perdoa pecados. Não importa a situação, o grau que aconteceu, o Senhor Jesus, ele perdoa pecados. E isso é o que nos liga a Deus. É o sangue de Jesus, é a ação sobrenatural de Jesus sobre as nossas vidas que nos faz hoje termos paz com Deus e conversar e ter intimidade e ter também uma morada guardada, preparada no céu. O segundo princípio que o Senhor Jesus estabelece aqui nesse texto, mostrando para nós de uma forma simples, é que o Senhor Jesus ele consegue ver os pensamentos, ele consegue ver o interior do homem e as indagações feitas no intelecto. A prova disso está no versículo 39, que diz: mas ao ver isso, o fariseu que convidara falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. O Senhor Jesus, ele viu este homem, o fariseu, se questionar por dentro, porque o texto diz: falava consigo. Este falava consigo é da mente. Então o homem que convidou Jesus, este fariseu chamado Simão que o convidou, falava consigo na mente: se este homem fosse um homem de Deus, ele saberia quem é esta mulher, qual é a qualidade dela e saberia que ela não poderia tocar. Isso também acontece no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo de número 4. Lá diz assim: mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que pensais o mal em vossos corações? E aqui é naquela situação em que o Senhor Jesus está curando um paralítico. O Senhor Jesus, então, ele consegue ver o interior do homem, os questionamentos internos. Veja que quem convidou Jesus falava consigo.
na mente. E no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 4, Jesus ele deixa bem esclarecido: porque pensais o mal em vossos corações. Somente Deus pode fazer isso. Um homem natural não pode fazer isso. Ninguém consegue olhar para alguém e ver o que a tal pessoa está pensando na sua mente. Pode ter deduções, fazer algumas análises de perfil comportamental e chegar a um veredito, uma conclusão, mas isto ainda é vago. Agora o Senhor Jesus, ele consegue ver realmente o questionamento interno, a indagação feita no coração. Por isso, a Bíblia diz aqui no versículo 39 que o Senhor Jesus, ele viu o que o homem estava pensando e falando consigo. E isto é algo realmente extraordinário. A partir daí, o Senhor Jesus então começa no versículo 40 a responder. Ele diz: respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Então Jesus inicia um argumento, inicia ali uma construção textual, uma fala, a partir do momento em que ele vê que este homem falava e pensava consigo. Então ficou bem claro que o Senhor Jesus, ele tem esta ação de ver o que se passa no interior do homem. O terceiro princípio que esse texto nos apresenta, e é aonde nós queremos dar a vista mais ampla, um ponto de vista mais ampliado para nós, é a demonstração de amor. Ela é vista e prestigiada por Jesus. Jesus, ele vê o ato da demonstração de amor, ele prestigia estas ações que o ser humano faz. A adoração, ela é voluntária, ela parte do coração, e nós vamos ver que estes atos, esta forma de cultuar, esta forma de agir, chama a atenção de Jesus. E aqui nós temos grandes lições para as nossas vidas, trazendo então este tema: demonstrações com vaso de alabastro. O início da história se dá com um convite do fariseu Simão. No versículo 36 diz: um dos fariseus convidou-o para comer com ele, e entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Até aí estava tudo normal para o Senhor Jesus: o convite, o assentar-se, o reclinar e a conversa. Mas no versículo seguinte começa uma narrativa que é incomum nas outras. O que é? Versículo 37. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo ou com unguento. Então Lucas descreve ela como uma mulher pecadora. Ela não tem nome, ela não tem uma descendência, ela não tem uma profissão registrada, ela não tem nenhuma outra qualidade expressa nela. A única coisa que está registrada, expressado para ela, e podemos assim dizer, uma identificação pessoal dela, é que ela era uma mulher pecadora. Então, uma mulher pecadora. E ela vai fazer algumas demonstrações, então, diante do Senhor Jesus. O versículo 37 diz: e eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento. Então ela trouxe o vaso de alabastro com unguento. O texto mostra claramente que o vaso possuía unguento. O vaso estava cheio. Ela traz o vaso cheio para derramar. E aqui nós devemos aplicar isso já no conceito da nossa fé. O evangelho não é adquirir, receber, mas o evangelho
é dar. O que chama a atenção de Jesus não são aqueles que vêm receber, mas são aqueles que, ao ato de realizar o culto, eles estão para dar, para transmitir, para compartilhar. O culto não é receber. O culto que o Senhor Jesus ele tem apreço é aquele que você dá, aquele que você entrega, aquele que você derrama. A pecadora, ela soube que Jesus estava na casa, então ela trouxe um vaso cheio para derramar diante do Senhor Jesus. E esse princípio, ele deve ser sempre guardado por nós. O Senhor Jesus Cristo, ele dá, ele transforma, ele faz grandes coisas, é uma realidade, mas biblicamente nós entendemos que o ato do culto, o ato de sacrificar, o ato de dar ao Senhor adoração, é o ato de dar, de transmitir, de compartilhar, de derramar. Eu trago e entrego, não venho buscar, eu venho derramar. Isto são atitudes de um verdadeiro adorador. O versículo 38 vai dizer que, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia com o bálsamo. Então o bálsamo que ela trouxe, ela ungia os pés, mas ela começa a chorar diante de Jesus, e ela então derramava as lágrimas nos pés dele e enxugava com os seus cabelos, e então beijava os pés e ungia com bálsamo. Lembrando aqui que a ideia que nós temos desse momento é a ideia da mesa judaica. O Senhor Jesus, ele ficava sentado com parte do corpo virado para a mesa e então os pés virados para fora da mesa. Lembrando que a mesa judaica, eles sentavam basicamente no chão. Por isso ela tinha acesso aos pés de Jesus sem constrangê-lo, sem ali criar outro sentido. Como na nossa cultura a mesa é alta, lá não, a mesa era baixa e o corpo ficava de frente com a mesa, mas os pés ficavam virados para trás, como o ato de sentar, assim como as crianças fazem muito quando vão sentar no chão, e nós também fazemos assim, ok? Só lembrando isso, porque isso então dá para nós uma visão mais ampla de como aconteceu esse momento tão lindo e registrado aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Ela produz lágrimas. As lágrimas ela traz para o Senhor Jesus. Eu acho isso interessante porque ela trouxe o vaso com unguento, mas ela promove as lágrimas aos pés de Jesus. E isso mostra para nós o grau em que ela estava de dor, de lamento, de tristeza e de angústia. E como ela queria um socorro imediato de Jesus naquele momento. A palavra de Deus diz no Salmo 126, versículo 6, aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Andando e chorando, plantando esta semente, ele então terá recompensa. O que tem um texto a ver com o outro? O salmista, ao escrever o Salmo 126, mostra que as lágrimas produzem
um momento de regozijo, de triunfo e de alegria no futuro. E esta mulher, ela estava semeando as suas lágrimas, chorando aos pés de Jesus. E, consequentemente, no futuro, ela iria colher este ato que ela estava fazendo, tendo em vista que ela colheu no exato momento em que o Senhor Jesus diz para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, a paz que excede todo entendimento. Salvação veio sobre ela e aquele momento de choro trouxe recompensa para ela, assim como o salmista descreve que aqueles que semeiam chorando, aqueles que semeiam em lágrimas vão ter resultados de alegria no futuro. E aqui eu quero aplicar isso de forma prática para o seu coração. Chorar aos pés de Jesus sempre vai ter o resultado de alegria, de paz, de contentamento, de consolação no futuro. É o ato da fé, chorar aos pés de Jesus. O Senhor Jesus, ele simplesmente estava observando aquela mulher. A mulher estava chorando, a mulher estava ungindo, a mulher estava beijando, a mulher estava secando com seus cabelos os pés de Jesus. E ela estava semeando isso. E isso então resultou, trouxe para ela momentos de alegria para frente. Preste atenção nisso aqui. Você não pode chorar em outro lugar a não ser nos pés de Jesus. Recorra sempre aos pés de Jesus. Faça como Maria. Aconteça o que aconteça, esteja nos pés de Jesus, chorando, ainda que pareça que não está acontecendo nada no momento, mas no futuro, este seu ato de chorar nos pés de Jesus te trará grandes recompensas. O versículo 39 diz: mas ao ver isso, o fariseu que convidara falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem é e de que qualidade é essa mulher que toca, pois é uma pecadora. A visão dos outros nem sempre vai ser a sua visão. A visão de Simão era uma visão distorcida. Ele olhava para aquela cena e ele imaginava sujeira, imundície. Ele imaginava que o Senhor Jesus não era santo, nem puro, e nem que era um profeta, muito menos filho de Deus. E Jesus, ao ver, ao ouvir, ao perceber o pensamento de Simão, Jesus vai dar uma resposta para ele, do versículo 40 ao versículo 43, dizendo: respondendo Jesus, disse a Simão: tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. Olha que interessante. Quando o Senhor Jesus percebe a indagação interna de Simão, Jesus promove uma história, uma parábola, mostrando para ele os valores que as pessoas têm numa visão natural. 2 devedores, um devendo 500 denários e o outro 50. E o dono ali, ao qual esses homens deviam, perdoou ali a dívida dos 2, ok? E então Jesus lança a pergunta: qual ele amara mais? E ele vai responder Simão: aquele
a quem mais perdoou, ou seja, aquele que devia 500 denários. E então o Senhor Jesus disse: julgaste muito bem, porque a maior dívida recebe maior perdão. Jesus então começa a mostrar para Simão que a demonstração tem peso. A demonstração, ela tem valor. O ato de perdoar aquele que devia mais pressupõe que é o ato de maior amor. Então o Senhor Jesus já colocou isso no meio desse diálogo entre eles. E então começa o versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta, com as suas lágrimas, os regou, com os seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco ama também recebe pouco perdão. Olha o que o Senhor Jesus então, ele mostra para Simão, fariseu. Simão, eu estou contando para você a história de 2 devedores que foram ao credor, e o dono deles, o credor deles, perdoou a dívida de ambos, o de 500 e o de 50. E eu estou aqui na sua casa e vocês são devedores meus. E esta aqui, ela tem muitos pecados. E você, pela sua posição de fariseu, pode-se entender que você tem menos pecado. Mas entenda, Simão, que o ato de demonstração é que vai validar o perdão sobre a vida. E esta tem demonstrado compulsivamente uma dedicação, um cuidado comigo, coisa que você, Simão, não está fazendo. Por isso eu digo que o pecado dela é perdoado. Entre linhas, o Senhor Jesus estava dizendo: Simão, enquanto isso, eu entro na sua casa, como na sua mesa, converso contigo, mas esta mulher pecadora recebe perdão, e tu, Simão, tu não recebe, porque você não faz demonstração de amor. Muita demonstração mostra muito amor. Pouca demonstração mostra pouco amor. Sua dedicação ao Senhor mostra o quanto você o ama. Olha que interessante. Esta mulher, ela está demonstrando com tudo que ela tem, todo o seu ser, todas as suas finanças, tudo que ela é. Simão preparou a mesa, chamou os convidados, mas isto não era ato de demonstração. Então veja só, em primeiro lugar, se sua dedicação é pouca, significa que você ama pouco o Senhor Jesus. Segundo, se o seu esforço é pouco, significa que você ama pouco Jesus. Em terceiro, Jesus ele mediu o comportamento da mulher pecadora e o comportamento de Simão. Jesus mostra que, embora o fariseu Simão recebeu ele dentro de sua casa, proporcionou para ele, trouxe ali este momento de alimentação, de regozijo, de alegria, patrocinou ali a festa, chamou os convidados, preparou a mesa,
mas ele não teve esforço para tocar no coração de Jesus. Ele se esforçou na estética, no exterior, na posição, mas não se esforçou para tocar em Jesus com a alma. Enquanto a mulher pecadora, ela se esforça em demonstrar com o vaso de alabastro e com as suas lágrimas o quanto ela amava e queria o Senhor Jesus. Por isso nós conseguimos entender o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo de número 1. Jesus, levantando os olhos, viu os ricos deitarem as suas ofertas no cofre. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 moedas. E disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos, porque todos aqueles deram daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Então o Senhor Jesus valida que a demonstração exige sacrifício. O ato da demonstração, ele exige de nós o sacrifício. Resultado da demonstração verdadeira. Versículo 47 a seguir. Por isso te digo, perdoados-lhes são os pecados, e que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Versículo 50. Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A demonstração de amor que ela fez mostrou para o Senhor Jesus que ela era merecedora do perdão. Marcos capítulo 12, versículo 28 e 30. Um dos versículos mais falados, interpretados por nós, mas que exige comprometimento e dedicação para cumprir. Diz o texto no versículo 28 a seguir: aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Coração, alma, entendimento e com forças. Coração fala do sentimento, a alma fala do ser espiritual, o entendimento fala com a mentalidade, a mente, e com força, sacrifício e dedicação. Toda adoração que tem demonstração de amor, Jesus Cristo recebe. Toda adoração que demonstra amor, o Senhor Jesus recebe. Jesus não fala da casa, nem da mesa, nem dos convidados. Jesus não fala nem sequer de Simão, mas Jesus fala acerca da mulher que saiu salva e ficou registrado aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a pecadora que demonstrou com vaso de alabastro o amor que ela sentia por Jesus. E eu fecho esta pregação lendo o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade.
Deus não nos chamou para sermos robôs, para sermos máquinas, para termos um sistema. O Senhor Jesus nos chamou para a adoração. E a adoração, ela traz esse sentido de entusiasmo, de dedicação, de planejamento, de entendimento e de prestação de serviço. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde, e ilumine mais o seu entendimento acerca deste assunto, as demonstrações da mulher do vaso de alabastro. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha, compartilhe esta mensagem, nos ajude a expandir o reino de Deus sobre a face da terra, e eu aqui fico agradecido por você ter aqui juntamente comigo, ter aprendido mais da palavra do Senhor. Até o próximo vídeo, querendo Deus.